Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso Devocional Online. Hoje nós vamos tratar de mais alguns atributos de Deus apresentados nas Sagradas Escrituras. E eu convido você a abrir a sua Bíblia num texto clássico das Sagradas Escrituras, sabe, aqueles textos que mexem com a gente, que a gente guarda e que fica no nosso coração. Pois é, vamos entender melhor esses textos que a gente sempre tem de impacto na nossa memória. E eu começo com Jó, capítulo 42, versículo 2. Então vamos lá para Jó 42, versículo 2, em que nos é apresentado o primeiro atributo que vamos comentar nessa manhã, nesse nosso devocional, né, que é o atributo da liberdade de Deus. Deus é realmente o único ser livre que não está sujeito a circunstâncias, né, ou a sentimentos nas suas decisões e escolhas. E as mesmas são sempre feitas baseadas no seu caráter santo. Porém, por isso são sempre corretas, né, e acertadas, na verdade. Vamos ver aqui Jó. Jó vai comprovar isso na sua experiência com Deus, na sua experiência, né, de vida, a dor, o sofrimento e as perdas. Ele vai reconhecer aqui no último capítulo do livro que leva o seu nome, que tem essa história maravilhosa, que deve ser sempre lida, pois é sempre atual, né, e que traz tantas verdades e ensinamentos para a vida em relação à dor, ao sofrimento, às perdas, mas também à restituição, restauração, graça, bondade, misericórdia e um novo recomeço, tá bom? Mas eu quero ler com você Jó, capítulo 42, versículo 2, que diz assim a palavra de Deus: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos, né, ou planos pode ser impedido. Olha só, quando a gente diz que Deus tem liberdade, que Deus é livre, nós estamos falando que é o atributo por meio do qual ele faz o que lhe apraz, o que lhe agrada, né? Essa definição implica que nada em toda a criação pode impedir que Deus execute a sua vontade. Esse atributo de Deus está, portanto, intimamente associado à sua vontade e ao seu poder, que são, né, também outros atributos correlatos a esse. Mas esse aspecto da liberdade de Deus concentra-se no fato de Deus não se ver cerceado por nada que lhe seja exterior e de ser ele livre para fazer o que desejar. Portanto, não há pessoa ou força que possa ditar a Deus o que fazer. Ele não está debaixo de nenhuma autoridade, nem de nenhuma limitação exterior, tá certo? Então, é aquilo que todos nós sabemos. Deus realmente é o único ser livre. Ele não está limitado a nada de forma externa, né? Nem a força, nem a questões, né, da própria natureza, como nós estamos, né? Nem às circunstâncias, nem aos sentimentos. Deus é realmente livre. E por isso, ele pode compartilhar também um pouco dessa liberdade com a gente, das nossas escolhas, na verdade. Por isso que nós somos dotados de inteligência, não só inteligência racional, mas uma inteligência emocional. E quando nós vivemos espiritualmente conforme a vontade de Deus, nós vamos, além de reconhecer que os planos de Deus não podem ser frustrados, nós vamos fazer parte desse plano glorioso de Deus. Já parou para pensar nisso? Nós podemos fazer parte do plano de Deus para a humanidade, do plano de Deus para os seus filhos. Não um plano que não nos permita fazer escolhas. Sim, nós somos livres para escolher, mas sabendo escolher o melhor ao invés do pior, né? Pois Deus coloca diante de nós um caminho de vida e o caminho de morte, nos dando a capacidade e o poder que só Ele tem para escolhermos o melhor. Que possamos, assim como Deus, escolher sempre o melhor, pois Ele, como nosso Criador, Ele tem nos ensinado um caminho de vida, um caminho agradável. Lembre-se disso. Deus te dá graça e condições, e nas suas escolhas, você escolher o certo e rejeitar o errado.
Pare para pensar nisso. E quando você escolher o errado, e você sentir a dor, o peso disso, que você se arrependa e volte-se para Deus, que também é livre em perdoar. Tá certo? Esse é o grande desafio que nós temos em relação aos atributos que o próprio Deus, né, revela na sua Sagrada Escritura. Então, leia a Bíblia, conheça mais de Deus e viva plenamente com Deus e para Deus. Mas não só isso, nós temos também a liberdade de fazer o bem, né, ao invés de fazer o mal, trazer palavras que motivam, palavras que levantam as pessoas, e não palavras que depreciam, que derrubam as pessoas. Nós podemos, assim como Deus, né, ter a liberdade de fazer sempre o bem. Pare para pensar nisso. Você não é obrigado a fazer o mal. Eu lembro a história, né, do psiquiatra e cientista Viktor Frankl, aquele judeu que passou, né, pelos campos de concentração, escreveu aquele best-seller, aquele clássico, Em Busca de Sentido. E ele vai dizer, você, mesmo num campo de concentração, sob as piores condições humanas, ou melhor, subhumanas, você pode escolher não ser como eles, não ser como os nazistas, não ser o monstro que eles querem fazer de você, pois você pode escolher fazer o bem, mesmo em condições das mais adversas, das mais severas. E falando, né, no período da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, também eu quero recomendar o filme A Vida é Bela. É um clássico também, e ali tem um momento, uma cena que eu sempre compartilho, porque ela é realmente muito singular. O ator principal, ele está num hotel que tem um restaurante, né? E aí então ele vai trabalhar como garçom. E o tio dele, que é o maître do restaurante do hotel, né, vai corrigir a postura dele, vai corrigir a maneira dele servir. E ele vai dizer assim para ele: Deus serve o homem, mas não é servo do homem. Vou repetir: Deus serve o homem, mas não é servo do homem. Então, quando nós usamos o dom, né, o atributo da liberdade que Deus nos dá para fazer bem ao próximo, nós não estamos nos tornando servos do homem, embora podemos servir ao nosso semelhante. E a Bíblia diz: servir-vos uns aos outros, né? Porque esse é o nosso desafio. Seja na nossa vida pessoal, né, quando nos envolvemos com a instituição, quando fazemos caridade, né, ou quando buscamos a justiça social, não é? Seja no nosso trabalho, no nosso dia a dia, quando nós prestamos serviço, quando nós atendemos, quando nós criamos, quando nós produzimos, quando nós vendemos produtos, que possamos fazer isso, né, na liberdade de servir ao próximo, tá certo? Deus é livre, Ele quer que sejamos livres, mesmo quando estamos servindo alguém. Não somos servos dele, assim como Deus nos serve, né? E nós não temos poder nenhum para obrigá-lo, né, a fazer isso, mas ele ainda assim nos serve como Deus amoroso, né? Como um Criador bondoso, tá certo? Não esqueça disso. Deus é livre ainda assim. Ele nos ama mesmo sabendo como nós somos. Somos desafiados a amar, a servir, a liberdade que temos, as pessoas que precisam de nós, ou para quem nós temos uma relação aí profissional, tá certo? Seja o melhor na área que você está, pois você tem liberdade para isso, tá bom? E aí, é claro, nós temos um segundo atributo aqui que eu quero compartilhar com você, né? Que é a perfeição. Olha que coisa maravilhosa. Deus é o único ser perfeito também, mas ele tem um desafio para a gente. Vá comigo agora para o Salmo 18, né? Versículo 30. Salmo 18, versículo 30, diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam. Percebam que o caminho de Deus se refere ao próprio Deus aqui, né? É perfeito. E a palavra do Senhor é provada e aprovada, nós podemos dizer, né? E ela ainda traz o quê? Um escudo para aqueles que nele confiam. Nos dá segurança, nos dá proteção. A palavra de Deus, que revela o próprio Deus, nos leva à intimidade com o Pai.
a intimidade com Deus. Isso é bênção sobre as nossas vidas. Bem, a perfeição é o atributo divino que permite que Deus possua com excelência absolutamente todas as qualidades e não careça de nenhum aspecto dessas qualidades que lhe seja desejável. Deus não tem falta de nada. E mais, Deus sem nós, sem o homem, sem a criação, sem os anjos, continua sendo Deus. Mas nós, sem Deus, o que somos? Já parou para pensar nisso? Olha só, é difícil decidir se isso deve ser tido como atributo isolado ou simplesmente inclui também, né, aquilo que nós podemos chamar de, olha só, quando a gente pensa na perfeição divina, de descrição de outros atributos que comprovam isso, que formam isso. Né? Quando a gente vê que Deus é livre, que Deus é todo-poderoso, que Deus é onisciente, nós já sabemos, ele não precisa de nada, mas isso revela, então, né, a perfeição de Deus em relação a todas essas questões. Né? Então, algumas passagens dizem que Deus é perfeito, outras dizem que Deus é completo, né? Como a gente pode encontrar nas Sagradas Escrituras. Porém, elas vão levar ao mesmo significado. Deus, por ser perfeito, não precisa de ninguém para existir e para ser o que é. Ele é completo em si mesmo. Não é aquilo que a gente fala, olha, esse conjunto está muito bem, mas para ficar perfeito falta a bolsa tal, ou para o homem a gravata tal. Né? Aí vai ficar perfeito, ou seja, completo. Não, Deus não precisa de acréscimo, Deus não precisa de adendo. Né? Ele é perfeito, seu caminho é perfeito. E quando nós pensamos na perfeição de Deus, né, nós também temos que observar aqueles textos que falam para a gente ser perfeitos. E aí é o grande desafio, né? Pois começa com o Senhor Jesus. Olha só o que ele diz lá em Mateus 5:48, né? Deixa eu ler aqui com vocês, Mateus 5:48. Esse é um texto aqui muito forte também. Nós estamos aqui, Mateus 5, 6 e 7, é o sermão da montanha e tem muitas coisas preciosas. Aliás, o pastor Thomas Gilmer diz que todo homem deve viver pelos 10 mandamentos, né? Que está lá em Êxodo 20, e pelo sermão da montanha, que está aqui em Mateus 5, 6 e 7. E aí realmente vale a pena você estabelecer a sua ética, a sua moral, né, nessas duas passagens, né? Êxodo 20, que fala sobre os 10 mandamentos, né? E Mateus no sermão da montanha, 5, 6 e 7. Mas Mateus 5:48 diz assim a palavra de Deus, Jesus falando, tá bom? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Uau, agora a situação complicou, hein, meus queridos irmãos? Como assim ser perfeito? Não ter falta de nada? Bem, aqui para nós já é um processo em que Deus começa na nossa vida, que é de amadurecimento espiritual. Aqui nós estamos falando de maturidade, sabe? Quando a Bíblia fala de ser perfeito, né? É a ideia do fruto maduro. Sabe, quando você está numa chácara, no sítio, na fazenda, onde um pomar, onde for, e você olha para o fruto e diz, nossa, essa fruta, né, ela está pronta para ser pega e comida. Isso é a perfeição que Deus quer para a gente. Um processo de maturidade, de maturação, que vem com a experiência nossa, que vem com a experiência do próximo, que vem com a sabedoria divina. É esse processo de reflexão mesmo, né? Isso então vai amadurecendo a nossa vida espiritual, a nossa vida relacional, né? Então você pega o fruto, e quando você vai pegar o fruto, ele se encosta nele, ele solta na sua mão. Isso que é perfeito, maduro. Isso vem com o tempo, isso vem com a experiência, isso vem com o estudo, vem com a reflexão. E é isso que Deus quer de você e de mim.
que sejamos perfeitos no sentido de termos aquilo que é necessário para determinada circunstância, que é a característica de uma pessoa madura. Uma pessoa madura vai saber responder, não é, do jeito correto aquela questão. Ele vai agir de forma correta aquela circunstância. É isso que Deus quer de você, a perfeição, a maturidade, aquilo que vem com a sua disciplina, com a sua dedicação e com o relacionar-se com as outras pessoas. Também, a Bíblia diz que Deus é bendito ou bem-aventurado, né? Nós estamos falando da bem-aventurança, né? E para isso eu convido você a ir comigo para 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 15. Versículo 15. 1 Timóteo 6, 15, que diz: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Perceba que o Senhor dos senhores, Rei dos reis e único poderoso, ele é bem-aventurado. Deus é bendito. Olha, bendito aqui é ser feliz no sentido bastante pleno e magnífico. Deus é realizado em si mesmo, tá? Mas Deus também quer que sejamos bem-aventurados. Mas antes, frequentemente as Escrituras falam da bem-aventurança, né, das pessoas que andam nos caminhos de Deus, olha só. E aqui em 1 Timóteo, né, justamente fala dele, ele é o bendito. E quem anda com ele será bendito também. O que quer dizer isso? Será um bem-aventurado. E o que é uma pessoa bem-aventurada? Esse é mais um dos atributos de Deus, né? E ele quer compartilhar com a gente, é que a gente seja feliz. Como ser feliz? Nas realizações do dia a dia. Deus é bendito em tudo aquilo que ele faz. Nós seremos felizes em tudo aquilo que fazemos. Mas antes de fazer, Deus é bendito naquilo que ele é. Nós seremos abençoados, bem-aventurados naquilo que somos, no propósito original de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Esse é o desafio para a gente. Sermos felizes no que somos, né? Aquilo que, como fomos criados por Deus, independente se temos uma deficiência ou não. Isso para Deus vai ser resolvido na eternidade com a glorificação do nosso corpo. Mas de sermos felizes com o que temos, né, com o que somos, com as nossas virtudes e com as nossas deficiências, com as nossas qualidades e com os nossos defeitos. Já parou para pensar nisso? Que você, apesar das suas limitações, você pode ser feliz, pois Deus é um Deus bendito e Ele quer nos abençoar, e aquele que anda com Ele é bem-aventurado. E por último, eu quero falar de um outro atributo, mas esse Deus não compartilha com a gente, né? É a glória. Olha só, Salmo 24, 10. Salmo 24, 10 diz assim: quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da glória. Num dos seus sentidos, né, a palavra glória fala sobre honra, reputação excelente, ilibada. Também fala da questão da perfeição, da manifestação do seu caráter, né? E o significado aqui, né, de glória é a manifestação em profusão de luzes de todos os seus atributos. Deus não divide a sua glória, mas a sua glória, quando é manifestada através dos seus atributos, alcança você, me alcança, nos alcança. Deixa a luz do Senhor brilhar, né, ao seu redor. E mais do que não sei, ao seu redor, em você também. Esse é o nosso grande desafio, manifestar a glória de Deus em seus atributos, né? Como vimos, em ser felizes, né? Também em buscarmos a maturidade, a perfeição, né? Aquilo que é completo em si, em também atos livres de bondade para o próximo. Percebam, então, os atributos de Deus, aqueles comunicáveis e incomunicáveis, têm também um propósito de nos levar a manifestar, como nesse último atributo que estamos vendo hoje, a glória de Deus. Você já glorificou a Deus hoje? Você já espalhou luz? Não a claridade da luz elétrica ou do sol, mas a luz de Deus através de você, através da sua vida. Esse é o nosso grande desafio, manifestar a glória de Deus, viver
para a glória de Deus, a fim de que ele apareça. Como disse João Batista, quando ele reconheceu Jesus como o Messias, é necessário que eu diminua, que ele cresça. Ali ele estava manifestando a glória de Deus. Como nós manifestamos a glória de Deus? Da mesma forma, quando o que fazemos, o que falamos, exalta o Senhor, propaga a luz e dissipa as trevas. Amém? Que Deus te abençoe ricamente, meu querido, e que esse dia seja um dia de bênção, que você possa viver por esses atributos, e no final do dia você vai reconhecer que você foi um bem-aventurado, um bendito, um abençoado de Deus. Tá bom? Muito bem. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Clique no sininho para você receber as notificações de toda a programação do Templo Batista de Indianópolis. Também, se você gostou desse vídeo, dê um joinha e compartilhe com outras pessoas. Até o nosso próximo devocional online. Deus abençoe a todos e shalom.